E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações. Nosso tricolor, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho e receba todas as informações atualizadas do São Paulo. E a cada ano os clubes brasileiros procuram reforçar o seu plantel e não é diferente no São Paulo, que teve um dos maiores déficits da sua história em 2019. Outro fato que chama a atenção são os valores em possíveis contratações cada vez mais caras no mercado da bola. Só em 2019 o São Paulo teve 3 contratações que estão no top 10 do clube, galera, de contratações mais caras da história do nosso tricolor. Segundo o balanço de 2019 apresentado na última sexta-feira, o nosso tricolor deve 149 milhões de reais em contratações apenas em 2019, sendo que 33 milhões de reais, o triplo gasto em 2018, são de comissões para representantes, galera, intermediária e também as negociações desses possíveis reforços, e 132 milhões de reais a clubes. Com isso você também é capaz de adivinhar quem são esses 10 jogadores contratados pelo São Paulo e que estão no top 10 de contratações mais caras da história do nosso tricolor. E em 10º lugar temos o atacante Allan Kardec, contratado em 2014 vindo do Benfica. O São Paulo pagou 4,5 milhões de euros pelo jogador, cerca de 13,5 milhões de reais na ocasião. Kardec ficou no São Paulo até 2016, quando seguiu para a equipe, né, do futebol chinês. Pelo São Paulo foram 68 jogos, onde ele conseguiu marcar 17 gols e deu 6 assistências. E em 9º lugar, galera, temos o atacante Everton, contratado em 2018 junto à equipe do Flamengo. O São Paulo desembolsou nada menos que 15 milhões de reais pelo jogador. Everton é conhecido pelo seu histórico de lesões, desde a sua chegada ao nosso tricolor não conseguiu se firmar, já que sempre está no refis do clube. Em 2020, galera, um canal relacionado a notícias do Flamengo chegou a afirmar que o jogador deseja retornar à equipe do Flamengo, mas essas especulações também, galera, não foi confirmada e com isso o jogador permanece na equipe do São Paulo. Em 8º lugar temos o atacante Luiz Fabiano. Apesar de não ter ganhado muitos títulos com a camisa do São Paulo, sempre caiu nas graças da torcida por sua garra e amarra também dentro de campo, e conhecido também, galera, como matador de galinhas. Em 2011 o clube desembolsou 7,6 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais na ocasião. Em sua saída também para o futebol chinês, Luiz Fabiano reclamou da diretoria do São Paulo que não chamou para uma possível renovação de contrato. Em todas as suas passagens também pela equipe do nosso tricolor, foram 351 jogos, onde ele conseguiu marcar 211 gols, sendo o terceiro maior artilheiro da história do nosso tricolor. E em 7º lugar, galera, temos o meia Ricardinho, contratado em 2002 e considerada a contratação mais cara do futebol brasileiro naquele ano. O São Paulo pagou 20,1 milhões de reais pelo jogador, que não rendeu o mesmo que rendia no rival Corinthians, e também, galera, não conseguiu cair nas graças da torcida e nem ganhar títulos com a camisa do São Paulo. Recentemente a empresa que financiou a compra do jogador ganhou uma ação na justiça com a equipe do São Paulo e vai receber 30 milhões de reais parcelados até 2024, referente, galera, à venda do jogador com a equipe do São Paulo. E em 6º lugar, galera, temos também o goleiro Thiago Volpi, destaque do São Paulo em 2019, se tornou também o homem de confiança da equipe do nosso tricolor. Após a saída do goleiro Rogério Ceni, Volpi, galera, foi o único arqueiro que convenceu os torcedores do São Paulo na meta tricolor. Com isso, o clube exerceu a compra do jogador por 21 milhões de reais e também com 4 anos de contrato com a equipe do São Paulo. E em 5º lugar, galera, temos o volante Tietê, que chegou no São Paulo em 2019 a pedido de Cuca. O nosso tricolor desembolsou 22 milhões de reais pelo jogador, que foi titular absoluto em 2019 e em 2020, né, galera? Com isso, muitos torcedores também questionavam as suas atuações, que era discreta na equipe do São Paulo no início da temporada de 2019. Mas ao lado de Dani Alves também, galera, vem mostrando muita segurança e ajudando a equipe do São Paulo. Com isso, convenceu os torcedores que ele pode sim ser o titular absoluto na equipe aí do nosso tricolor. E em 4º lugar temos também o zagueiro Michael, destaque do São Paulo em 2016, considerado o deus da zaga, né, galera, por grandes partidas com a camisa do nosso tricolor. O defensor, galera, foi comprado por 22,1 milhões de reais. Após a compra, galera, o defensor também caiu de rendimento na equipe do São Paulo e foi muito questionado por muitos torcedores até a sua saída para o mundo árabe. Com isso, o jogador deixou a equipe do São Paulo e também, galera, pode sim retornar à equipe do nosso tricolor um dia, onde o São Paulo conseguiu recuperar os valores investidos no atleta. Em 3º lugar temos também o atacante Lucas Prato, contratado em 2017. Prato não se destacou na equipe do São Paulo. O clube pagou, galera, 23,9 milhões de reais pelo atleta, que deixou, né, galera, o clube no início de 2018, seguindo também para o River Plate da Argentina.
em uma venda surpreendentemente de 11,5 milhões de euros. O nosso tricolor, galera, foram também aí 48 jogos com a equipe do São Paulo, onde ele conseguiu marcar 14 gols, sendo artilheiro do São Paulo naquela temporada. E com isso também deixou a equipe do nosso tricolor por um bom valor. O São Paulo conseguiu recuperar os valores investidos nesse atleta. E em segundo lugar, galera, temos o meia Paulo Henrique Ganso, contratado no final de 2012. O São Paulo desembolsou 23,9 milhões de reais pelo jogador nessa negociação. O maior destaque, galera, de Ganso no São Paulo foi na Libertadores de 2016, quando ele seguiu para a equipe do Sevilha. No tricolor foram 221 jogos com a camisa do São Paulo, onde ele conseguiu marcar 24 gols. E também, galera, ele poderia ter retornado à equipe do São Paulo, mas o nosso tricolor não quis repatriar o jogador em seu elenco. Em primeiro lugar, galera, temos o atacante Pablo, destaque do Atlético Paranaense 2018. Ele chamou a atenção do São Paulo e de vários clubes do futebol brasileiro. O nosso tricolor desembolsou 26,5 milhões de reais para contar com o atacante, galera, em 2019, e sendo também a contratação mais cara da história do São Paulo, onde ele sofreu também com lesões e desfalcou o nosso tricolor em 27 partidas na temporada. Pablo marcou apenas 7 gols, galera, em 2019, fazendo parte também do pior ataque da história do São Paulo em 40 anos. Em 2020, o jogador havia espantado a crise, marcando 3 gols no início das competições. Mas será que o valor investido do São Paulo vai compensar, galera, com esse jogador em 2020 e também nas próximas temporadas? Então, galera, esse também é o top 10 de contratações mais caras da história do nosso tricolor. Espero que vocês tenham gostado, deixa o likezinho, comente sobre esse assunto, se inscreva aqui no nosso canal. Você também pode deixar uma opinião e o que podemos trazer, galera, de curiosidade para você, seguidor do nosso canal, acompanhar aí notícias aí do nosso tricolor. Então, meu forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!